Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para que sua fé seja edificada, seja fortalecida, porque nós cristãos estamos vivendo no fim dos tempos, nos últimos dias. Os dias estão cada vez mais difíceis e cada vez mais lutas, mas Deus é conosco. Um dia Jesus falou assim: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, nós venceremos também, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos mais do que vencedores. Cristo nos capacitou para vencermos, nós somos a igreja de Cristo aqui na terra, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, Deus é conosco, por isso nós vamos vencer todas as lutas, todas as batalhas que aparecerem no nosso caminho, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão me assistindo, em alguma área da vida estão passando lutas e dificuldades. É impossível ficar sem lutas neste mundo. Jesus ele diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar lutas, nós vamos passar dificuldades, mas venceremos, porque o Paulo diz que Deus sempre, não é de vez em quando, sempre Ele nos dá a vitória através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós passamos lutas, batalhas em alguma área, mas nós vamos vencer com a ajuda de Deus, com a direção do Espírito Santo, porque nós somos crentes justificados, santificados, salvos pela graça, nós em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, tá? Creia, você está passando lutas? Creia, você vai vencer, em nome de Jesus Cristo. Pastor, comecei a enfrentar uma luta muito grande na minha vida. Creia que você vai vencer. A Bíblia fala de um homem, de um rei, Josafá, que enfrentou uma batalha. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazon Tamar, que é em Guedim. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Então alguém chegou para Josafá e falou: olha, vem uma grande multidão contra você. E nós não devemos ter medo. O Josafá temeu e começou a buscar a Deus. Ele sentiu medo e começou a buscar a Deus. Você tem medo de algo? Invoque a Deus. O apóstolo Paulo disse assim, olha, que todo aquele que invocar é chamar, o nome do Senhor será salvo. Essa palavra salvo no grego é sozo, que significa cura, livramento, proteção, prosperidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, curado, próspero. Vamos supor que você está em perigo, está numa situação difícil. Não dá tempo de você orar. Você faz o quê? Invoca o nome de Jesus. Quando as pessoas elas estão em desespero, qual o primeiro nome que elas dizem? Meu Deus. Isso é invocar a Deus. Quando você estiver em perigo, invoque a Deus. Você está numa situação que não dá tempo de orar. Só de você falar o nome de Jesus, esse nome tem poder, e o inferno estremece. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra o ladrão da cruz? Foi salvo. Imediatamente Jesus falou: estarás comigo no paraíso. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Quando você estiver em perigo, invoque a Deus. Invoque a Ele. O salmista disse, Deus disse assim, olha, Ele me invocará, eu lhe responderei e estarei com Ele na angústia. Você invoca, Deus te ouve e te responde. Clama a mim, Deus diz, eu vou te responder. Então, está numa situação difícil, lembre-se,
Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele sempre tem uma saída. Infelizmente, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos passar lutas. Mas invoque a Deus, invoque o nome de Jesus que tem todo o poder. O Josafá, ele sentiu medo. Eu sempre falo para os membros da minha igreja, eu sempre ensino eles, você tem medo de algo? Tem medo de morrer? Tem medo de acidente? Sabe o que você faz? Um estudo do Salmo 91, todos os dias. Você que está me assistindo, você é uma pessoa medrosa? Pastor, eu tenho medo de tudo. Tenho medo até da própria sombra. Você tem medo? Você é uma pessoa medrosa? Comece a estudar os Salmos 91. Comece a fazer um estudo. Por quê? Porque quanto mais você ouve a palavra de Deus, o Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve, mais a sua fé cresce. Quanto mais você ouve a palavra de Cristo, mais a sua fé cresce e o medo diminui. Então, você é uma pessoa medrosa? Pastor, eu sou uma pessoa medrosa. Então, todos os dias, faça um estudo do Salmo 91. Comece a estudar. Eu sei que você já conhece o Salmo 91, mas peça para Deus uma revelação. Comece a estudar para que aquelas palavras fiquem vivas para você. Estude. Eu te garanto que o medo vai ser dissipado, porque Deus, ele não te deu o espírito de medo. Ele te deu o espírito de ousadia. Ele te deu o espírito de confiança. Então, quando você estiver com medo, medita na palavra de Cristo. Um dia Deus disse assim: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Quantas e quantas vezes Deus falou para o povo dele: olha, não temas, não temas. Não temas, não tenha medo dessa grande multidão. Então, cristão, você que está me ouvindo, não tenha medo, Deus é contigo. Você vai vencer. Você, de repente, recebeu um diagnóstico ruim, que você não esperava, um câncer, um problema no coração. Ei, calma, não tenha medo. Não tenha medo, Deus é contigo. Alguns anos atrás, eu infartei. Eu cheguei no pronto-socorro, falei que estava com o tórax queimando, era um sintoma de que eu estava infartando. Então a médica pediu um exame de sangue e falou: olha, espera que eu vou fazer o segundo exame de sangue. Fiz, e ela falou para mim: olha, você está infartando. Eu não fiquei com medo de morrer. Primeiro, eu não tenho medo de morrer porque eu sou salvo. Então o cristão não tem que ter medo de morrer. Morrer, cristão, é lucro. Você não morre, você é promovido às ruas de ouro, às mansões celestiais. Em segundo lugar, eu não tinha medo de morrer porque Deus falou comigo que eu não morreria. Deus falou comigo que eu não morreria. Então, eu não tive medo, em hipótese nenhuma. Mas por quê? Porque eu medito na palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Eu medito. O medo é dissipado e a segurança entra nos nossos corações. O Josafá ficou com medo, começou a buscar a Deus. Então, se você é uma pessoa medrosa, leia a Bíblia. Você tem medo de ficar doente? Pegue as promessas na Bíblia, pegue as promessas que falam de cura e comece a meditar nelas. Você tem medo de acidente? Então, o livro que você tem que ler é o Salmos 91. Você tem medo de acidentes? Leia os Salmos 91. Você tem medo do quê? Pegue promessas naquela área específica que você sente medo e comece a meditar. Eu te garanto, você vai meditando, e eu te garanto que você vai perder o medo naquela área, em nome de Jesus Cristo. Então Josafá começou a clamar a Deus, e Deus respondeu no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jesiel disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha aí, não temas. Deus usou uma pessoa, o Espírito do Senhor se apoderou de uma pessoa, e ele disse: Josafá, assim diz o Senhor,
Não temas e não te assustes por causa dessa grande multidão. Josafá, não tenha medo por causa dessa grande multidão. Então, cristão, não tenha medo. Sabe por quê? Maior é Jesus na sua vida do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus do que o vírus. Maior é Jesus do que qualquer doença. Jesus é maior do que a morte. Então ele diz, não temas. Por quê, Josafá? Essa batalha não é vossa. Essa batalha é minha. Olha só que poderoso. Josafá, essa batalha é minha. Vocês não vão guerrear nela. Deixa comigo, Josafá. Olha que poderoso. Existem batalhas que são nossas, mas existem aquelas que são de Deus. Por exemplo, o Paulo, ele certa vez disse assim, olha, a nossa luta, não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados, potestades. A nossa luta é contra o mundo espiritual, contra os demônios. Mas, nessa luta, cristão, o teu inimigo já está derrotado. Entendeu? A nossa luta é contra o inferno. Mas o nosso inimigo, Satanás, já está derrotado. Jesus derrotou ele. E ele disse assim, olha, eu dou poder e autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vai acontecer com vocês. Essa luta já está vencida. Então o que você faz? Exerce autoridade. A tua luta não é contra o teu marido, é contra o espírito mau que faz ele beber. A tua luta não é contra o teu filho, é contra o demônio que faz ele usar drogas. Ore pelo seu filho, manda todo mal embora, em nome de Jesus Cristo. Eu lembro que, antes de eu me converter, eu, graças a Deus, nunca usei drogas, tá bom? Antes de me converter, a minha mãe, ela falava assim para mim, Fábio, eu não estou falando com você, eu estou falando contra esse demônio que está dentro de você. E olha, por dentro, eu tinha vontade de pegar no pescoço da minha mãe e enforcar. Eu não, era o demônio que estava dentro de mim. Mas a minha mãe me encarava e dizia, Fábio, eu não estou falando com você. Estou falando contra esse demônio que está dentro de você e ele está amarrado em nome de Jesus. Graças a Deus eu me converti. Por quê? A luta da minha mãe não era contra Fábio. Era contra o espírito do diabo, da rebeldia que estava usando Fábio. Entendeu? Então a sua luta cristã, a sua, não é contra carne e sangue, é espiritual, mas o teu inimigo está derrotado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama de bom combate da fé. Ele diz assim, olha, eu combati o bom combate. Por quê? Porque o nosso combate é somente usar a fé e a autoridade que Deus nos deu. É somente dizer, diabo, sai, e ele tem que sair. O nosso combate é um bom combate. Imagina você é um lutador de MMA. Um exemplo, tá? Você é um lutador de MMA, você sobe no ringue para lutar, mas o seu inimigo já está caído. Quer dizer, você não tem que lutar, você tem que ir lá e tomar posse do cinturão. Seu inimigo já está caído lá no ringue, já está derrotado. Por isso que é um bom combate. Então, cristão, você está num bom combate. Sabe por quê? O seu inimigo, Satanás, já está derrotado. E no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Existem lutas, batalhas que pertencem a Deus. Por exemplo, você faz tudo que pode fazer. Você ora, você intercede, você vai no médico. E quando suas forças, sua capacidade não consegue mais realizar algo, então você deixa nas mãos de Deus. A partir desse momento a batalha começa a ser de Deus. Pastor, já fiz de tudo, já orei pelo meu marido. Eu já orei pela minha saúde, já fiz tratamento. Eu oro, fiz tratamento, tomei remédio e nada da doença ou do câncer desaparecer. Então confie em Deus, agora essa batalha é dele, entendeu? Você fez a sua parte, você orou, você acreditou, você se cuidou. Agora a batalha é de Deus, agora essa batalha é de Deus. Você orou pela sua família, você orou pelo seu casamento. Já fez tudo que podia ser feito, tudo que estava ao seu alcance, você fez. Não tem mais o que fazer. Então agora a batalha é de Deus. Deixa que Deus vai transformar o teu marido, teu filho. Agora essa batalha pertence a Deus. Você já tentou de tudo. Você mandou currículo. Pastor, eu tenho um bom currículo, um ótimo, já enviei e nada. Já corri atrás de emprego e nada.
essa batalha é de Deus agora. Você fez o que tinha que ser feito. Agora é de Deus. As coisas impossíveis para você é possível para Deus. Então você faz o que é possível e deixa o especialista de causas impossíveis fazer o milagre que você necessita. Ô Josafá, essa batalha não é de vocês, é uma grande multidão. Deixa comigo, Josafá. Deixa comigo. Quando Deus tirou o povo do Egito, o Moisés tirou o povo do Egito, e o faraó se arrependeu de deixar o povo de Israel sair do Egito, o faraó foi atrás do povo de Deus. De um lado, o faraó começou a perseguir o povo de Deus, e na frente do povo de Deus tinha o Mar Vermelho, de um lado montanhas, do outro lado deserto, e agora, para onde correr? Para onde correr? O povo começou a entrar em desespero, e Moisés falou: ei gente, aquietai-vos, vejam o livramento que Deus vai dar para vocês. Fiquem quietos, vejam o livramento que Deus vai dar para vocês. Humanamente, não tinha como, era impossível Moisés vencer aquela batalha, porque o povo de Deus, eles eram escravos, eles aprenderam no Egito serem escravos. Eles não eram guerreiros. Humanamente, aquela batalha estava perdida. Mas, quando as nossas forças não conseguem, quando nós não conseguimos, então Deus entra com providência. Deus, ele faz a parte dele. E a história nós já conhecemos. Deus derrotou o faraó. Deus derrotou o grande exército poderoso de Faraó. Sabe por quê? Porque a batalha do Senhor. Tem um versículo no Salmos 46, versículo 10, que assim, é um dos meus versículos favoritos, que diz assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra aquietar, no grego, no hebraico, é rafá, que significa relaxar. Olha só o que ele diz: relaxem e saibam que eu sou Deus. Quando você chega em casa cansado, você toma um banho, senta no sofá e você dá aquela relaxada. Foi isso que Deus disse: relaxem, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Cristão, Deus não quer que você fique preocupado, perturbado. Não, Deus quer que você relaxe, descanse em Cristo. Descanse, porque a batalha é do Senhor. Um dia Jesus falou para os discípulos: vamos passar para outra margem. Os discípulos entraram no barco e foram. E você já conhece. Antes de chegar na outra margem, levantou-se uma grande tempestade. As ondas cobriam o barco. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus era preguiçoso? Claro que não, é porque ele confiava em Deus. Ele estava dormindo. Os discípulos acordaram ele. Ele repreendeu a tempestade, o vento, e houve grande calmaria. O diabo levantou a tempestade, porque do outro lado da margem tinha um endemoniado gadareno que Jesus libertaria. Então o diabo não queria que eles chegassem do outro lado da margem. Mas, cristão, Deus falou, vai ter que acontecer. Operando Deus, ninguém impedirá. Deus te prometeu, vai acontecer. Ele prometeu: crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Vai ter que acontecer em nome de Jesus. Creia. Por mais inflexível, orgulhoso que tua família, que teu marido, seus filhos sejam, creia. Creia, fale com Deus: eu creio, Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Tua palavra não é mentirosa. O Senhor não é homem para mentir. Então a tempestade se levantou porque o diabo não queria que ele chegasse do outro lado para libertar o endemoniado de Gadareno. Então, cristão, você já fez o possível? Então agora relaxa, descansa e deixa Deus fazer o impossível. Versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Josafá, nessa batalha vocês não vão batalhar. Nessa batalha específica. Tem batalhas que pertencem a nós. Mas nós entramos na batalha sabendo, somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Agora existem batalhas específicas que é de Deus. Aquela que só Deus pode fazer. Tá bom? Você é como a mulher hemorrágica.
Ela gastou todo o dinheiro dela com médicos. Ninguém conseguiu a cura. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela disse, se eu tocar nas vestes dele, eu fico curada. Ela tocou e ficou curada. Ela tocou e ficou curada. Ela fez o possível. Mas o possível não deu certo. O possível para o ser humano não deu certo. E o impossível Jesus fez. Então, essa batalha, Josafá, vocês não batalharão. Vocês vão ficar parados e vejam, não temas, não se assustem, e vejam o que eu vou fazer com os inimigos de vocês. Se você continuar lendo a história, Deus fez Deus fez aquele enorme exército se destruírem. Deus deu a vitória para Josafá e Deus vai dar a vitória para você. Pastor, estou enfrentando uma situação que aos olhos humanos é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se creres, verás a glória de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. A espada do Espírito, orar em línguas, o capacete da salvação, as nossas armas são espirituais. Às vezes nós queremos resolver o problema na carne, e quando nós temos que resolver o problema através de oração, através da crença, em nome, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu destruo todo o pensamento do diabo, vai me faltar, vou passar fome. Eu destruo porque o conhecimento de Deus diz que Deus proverá. Eu destruo toda a altivez de doenças que atacam o meu corpo, dizendo, olha, o conhecimento de Deus diz, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Então eu destruo. Eu destruo toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que diz que eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Toda a altivez, todo pensamento arrogante do diabo, que se levanta na nossa mente, você não é justo, Deus não vai te ouvir, eu destruo pelo conhecimento de Deus, que diz que eu sou justificado gratuitamente em Cristo, que eu sou salvo pela graça, em nome de Jesus Cristo, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha a batalha da mente que nós enfrentamos. E olha, na nossa mente acontece uma batalha, e que batalha? Pensamentos negativos contra a palavra de Deus, e aquela batalha, você tem que fazer o que contra os pensamentos negativos? Você tem que levar esses pensamentos a obedecer a Cristo. O pensamento negativo diz, você vai morrer com esse câncer. Você pega esse pensamento negativo e leva à obediência de Cristo, que diz, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Os pensamentos negativos, eles dizem, olha, você vai passar necessidade. Então você pega esse pensamento negativo e leva cativo, leva ele preso à obediência de Cristo, que diz que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. O diabo coloca na sua mente pensamentos de acidentes. Você pega esse pensamento de acidente e leva ele cativo, leva ele preso, não aceite ele, leva ele cativo e coloca ele na obediência de Cristo, que diz, nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará na minha tenda. E tem uma batalha que acontece na nossa mente. O diabo, ele lança pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de morte, vou morrer. Então acontece uma batalha, sempre, enquanto nós estivermos aqui na terra, é aquela batalha. Pensamento do diabo contra a palavra de Deus. Pensamentos do diabo contra a palavra de Deus. Ele bombardeia a sua mente. O Satanás, ele bombardeia a sua mente com pensamentos negativos. Mas você tem que falar para ele, olha, Satanás, eu tenho a mente de Cristo. Por isso que lá em Efésios, o Paulo disse que um dos acessórios da armadura que Deus nos deu é o capacete. Esse capacete, o apóstolo Paulo explicou, é a esperança da salvação. O que é o capacete? Esperança da salvação.
esperança da salvação. O capacete, ele protege a tua cabeça. Nós temos essa armadura. Protege a tua cabeça dos ataques do diabo. Pastor, mas o diabo está atacando os meus pensamentos. Sim, existem autoridades que, quando elas vão fazer um evento público, eles usam um capacete à prova de balas. Por causa de atirador de elite, eles usam à prova de bala o capacete. E vamos supor que aquela autoridade toma um tiro na cabeça. Ela não vai morrer. É claro que ela vai sentir um impacto. Ela vai ficar meio... vai sentir um pouco de vertigem na hora. Quando a bala bate no capacete, dá aquele impacto, claro, vai deixar a pessoa meio atordoada. Quando alguém cai de moto e está de capacete, a pessoa levanta meio atordoada. Principalmente quando ela bate o capacete, a cabeça protegida pelo capacete no asfalto, ela vai sentir um impacto. É claro que não vai levá-la à morte. É claro que se alguém tomar um tiro na cabeça, vai morrer. Mas se estiver com um capacete à prova de balas, o capacete vai proteger essa pessoa. Eu e você, nós temos o capacete da salvação. Às vezes o diabo nos ataca, traz os tiros espirituais dele, nós ficamos meio atordoados. Talvez você está meio atordoado com os pensamentos do diabo. É pensamento atrás de pensamento, pensamento negativo atrás de pensamento, você fica meio atordoado. E o diabo tenta lançar dúvidas em você. Ele está atacando a sua mente, mas lembre-se, você tem o capacete que protege a sua cabeça. Quando o diabo começar a atacar a sua mente, fale para ele: Satanás, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o capacete da salvação. Diga: Satanás, sai da minha mente. A minha mente é a mente de Cristo. Não é depósito seu. Não é depósito de lixo espiritual. Ataque o diabo. Não aceite não. Começou pensamentos negativos, fale para ele: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o capacete da salvação. A minha mente está protegida pelo sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? O diabo, ele vai atacar. Às vezes você vai sentir o impacto, mas o capacete protegeu você. Como aquele, quando cai de moto, sente o impacto, mas o capacete protegeu a cabeça dele. Não deu traumatismo craniano. Então Deus, ele te protege. Você está sentindo o impacto dos ataques do diabo, mas lembre-se, Deus te protege. Você tem a mente de Cristo. Tá bom? Essa guerra é a batalha pela nossa mente. O Satanás batalha pela nossa mente. Por quê? Você crer, você pensa, esse pensamento desce para o coração, você começa a acreditar e acreditando, aquilo ali se concretiza, seja positivo ou seja negativo. Por isso que é importante você crer de maneira correta. Um dia o Salomão disse assim: olha, como você imagina na sua alma, assim você é. Como você pensa, assim você é. Então, cristão, alimente sua mente com coisas boas, alimente sua mente com a palavra de Deus, com louvores que vão edificar a sua fé, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então fale para o diabo: você está numa batalha espiritual na sua mente, pensamentos de depressão, pensamentos de suicídio. Fale: eu tenho a mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Fale, declare com fé, em nome de Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, está escrito: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo se prepara para a guerra. Você se prepara, mas a tua vitória vem de Deus. Você se prepara, você estuda, você se capacita, mas é Deus que vai te dar vitória. Não é a sua própria capacidade. É a capacidade de Deus que vai te dar vitória. Porque existem muitas pessoas nesse mundo capacitadíssimas que não galgam o sucesso que desejam. Porque a vitória vem de Deus. Lembra do José do Egito? Um escravo que Deus colocou ele como governador. Lembra de Davi? Cuidava das ovelhas do pai, Deus colocou ele como o rei de Israel. Então, cristão, você se prepara para a batalha. Você estuda. Vamos supor que você vai fazer uma prova, mas você não estuda. Você ora: oh Deus, me dá sabedoria para mim fazer essa prova. Eu te pergunto: você vai passar? Claro que não. Você tem que estudar para a prova. Você estuda, pede para Deus sabedoria,
Pede para Deus abençoar a sua mente, depois você vai, faz a prova e Deus te dá a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a vitória aparecer, não pense, não, eu consegui porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Não. Um dia Deus disse assim para o povo de Israel: vocês não venceram por causa da espada. Não, não. Vocês não venceram por causa da própria capacidade. Então, cristão, a tua vitória, ela vem de Deus. Prepare-se para o dia da batalha. Tá bom? Prepare-se. Mas lembre-se, quem vai te dar a vitória é Deus em nome de Jesus. Salmo 140, versículo 7. O salmista diz assim: Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Deus cobriu minha cabeça no dia da batalha. Porque imagina, você tomar uma flechada na cabeça, você vai morrer. Alguém fere você com espada na cabeça, é fatal. Cabeça é fatal. A espada atinge sua perna, você ainda sobrevive. Uma pessoa toma um tiro na perna, ela sobrevive, mas na cabeça dificilmente vai sobreviver, porque a cabeça é fatal. Por isso que o Satanás, ele quer o seu pensamento, mas ele não vai conseguir. Lembre-se, cristão, você tem a mente de Cristo, tá bom? O cabeça na Bíblia representa mente, representa pensamentos. Deus cobriu minha mente, minha cabeça, meus pensamentos no dia da batalha. Quando você orar, fale igual o salmista assim: olha, Deus, unge minha cabeça com óleo. Olha só, cabeça, pensamentos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então faça essa oração. Unge, Deus, unge minha cabeça. Unge os meus pensamentos. Unge minha mente com teu Espírito Santo, com a unção que despedaça todo jugo. Um dia o apóstolo Paulo escreveu para os casados, para as famílias, e ele disse assim: olha, gente, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Cabeça. Cristo é o líder da igreja, é o alfa. E o marido é o cabeça da mulher. Aqui eu quero dar um conselho para vocês que são casados, para nós que somos casados. Essa palavra cabeça, no grego, também significa uma pedra. Pedra de esquina. É uma pedra que une uma parede à outra. Imagine uma pedra de esquina que une uma parede à outra. Imagina uma casa de esquina. E o canto da parede em forma de L. É isso que significa também cabeça. O marido, ele é o cabeça. Ele é aquele que mantém a união da família. É difícil, mas é aquele que mantém a união da família. O marido é o chefe. Você, mulher, ore pelo seu marido. Ele disse assim: olha, Deus cobriu minha cabeça na batalha. A sua cabeça, mulher, a sua cabeça é o teu marido. Ore pelo seu marido. Vocês, mulheres que estão me assistindo, ore pelo seu marido. Quando ele sair para trabalhar, fala: Deus, cobre minha cabeça na batalha. Minha cabeça é o meu marido. Cobre o meu marido com o teu sangue. Protege. Livra o meu marido. Dá sabedoria. Dá inteligência. Quando Deus fez a Eva, a Bíblia diz que ele fez uma ajudadora. Deus fez a Eva para ajudar Adão e não para atrapalhar. Tá bom? Nem o Adão atrapalhar a Eva e nem a Eva atrapalhar o Adão. Então, Deus fez a mulher para ajudar o homem. O homem é o provedor da casa. O homem é o cabeça. Nós, homens, nos cobramos para prover para a nossa família, para pagar as contas. Nós nos cobramos. Então, mulher, ore pelo teu marido. Deus, cobre. Na batalha, o meu marido vai sair para trabalhar, vai sair para batalhar. Eu te peço, cobre ele, lava, livra. Cobre ele com teu sangue. Por quê? A esposa é uma ajudadora. Em seguida, Paulo disse assim: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Se sujeitar não é ser escrava. E nem concordar com tudo. Tá bom? Se sujeitar é discordar com educação, com respeito. Discordar com respeito. Vamos supor que você, mulher, não concorda com alguma coisa que seu marido fez. Então você chega aí e ele fala: olha, marido, me perdoa. Eu posso te dar um conselho? Olha, eu não concordo. Você tem que fazer dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. O marido a mesma coisa. Mulher, eu não concordo. Vamos fazer dessa maneira, com respeito, com educação. Porque quando o marido ou a esposa perde o respeito, começa a xingar, é o começo
da destruição do casamento. Então você casado, você que está me assistindo, respeita o teu marido, respeita a tua esposa, trate com educação o teu marido, trate com educação com a sua esposa. Não, eu sei que de cabeça quente, o marido, a esposa, fala palavras que depois eles vão se arrepender, mas em alguns casos já é tarde demais. Por isso que Deus deu para nós cristãos o domínio próprio. Nem tudo que, na hora do nervoso, o melhor é você ficar calado, porque você vai falar coisas que depois vai se arrepender. As nossas palavras têm poder. Então, na hora do nervosismo, nós que somos casados, na hora do nervosismo, evite palavras que ferem, grosseiras, xingamentos. O marido xinga a mulher xinga o marido. Meu Deus, está totalmente errado. Tem que ter respeito. Mulheres, sujeitáveis aos vossos maridos. Se sujeitar não é ser escravo. Em seguida, o Paulo diz assim: marido, amem as esposas de vocês como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como mais Jesus amou a igreja, perdoou a igreja e perdoa constantemente. Então marido e mulher tem que se perdoar. Tem que se perdoar. Eu gosto desse versículo que Deus falou assim, olha, eu sou aquele que apaga as suas transgressões e dos seus pecados eu não me lembro. Deus disse assim, olha, eu não me lembro, acabou. Você que está me assistindo, você já aceitou Jesus, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Ele apagou. Outro conselho para os casados, pare de lembrar dos erros que o seu cônjuge cometeu no passado. Tem esposa ou maridos que depois de muitos anos, eles lançam em rosto, olha, lembra daquilo que você fez há 5 anos atrás? Lembra daquilo que você fez há 2 anos atrás? E o Satanás, ele deve falar assim, olha, eu nem vou lembrar os pecados deles, porque eles já estão fazendo isso sozinhos. Cristão, se Deus não lembra do seu pecado, por que você fica lembrando dos pecados do seu marido ou da sua esposa? Esqueçam. Faça como Cristo fez com a igreja, apagou os pecados e ele disse assim, olha, eu não me lembro mais dos pecados de vocês. Então, cristão, você que está me ouvindo, cristão, trate seu cônjuge com respeito. Mulheres, trate o seu marido com respeito. Homens, trate sua esposa com respeito, em nome de Jesus. E um conselho para os solteiros. O apóstolo Paulo disse assim, que não existe comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, não existe comunhão. Você que é solteiro, você que está me assistindo, case com pessoas da mesma fé que a sua. Você é cristão, case com outro cristão, porque você vai ter problemas. Se, quando o cristão casa com outro cristão, já existem divergências no casamento. Já existem divergências de pessoas da mesma fé. Agora imagina pessoas que não são da mesma fé. Vai dar mais divergências ainda. Você que ainda é solteiro, você tem oportunidade, case com uma pessoa convertida, com um cristão, de preferência da mesma igreja. Não é regra. Não é regra você casar com um cristão da mesma igreja que a sua. Não é regra. Tá bom? É um conselho. Por quê? Pensa comigo. Você é de uma igreja tradicional, você casa com uma pessoa de uma igreja tradicional, cheia de usos e costumes. Imagina só. E aí um dia você se levanta, se maqueia para ir na igreja, o seu marido olha assim para você, essa daí está com o espírito de Jezabel. Você percebe a divergência? Então, de preferência, case com alguém da mesma igreja que a sua, para não ter esse tipo de problema. Para não ter esse tipo de problema, de divergência. Minha esposa está com o espírito da Jezabel. Minha esposa está com o espírito mal, fica se maquiando. Olha só a confusão. Então, de preferência, não é regra, mas case com pessoas da mesma igreja que a sua. Cristão, você tem oportunidade? Não case com pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Deus, ele sempre aconselhava o povo de Israel. Não casem com mulheres de outros povos. Elas vão perverter o coração de vocês. Lembra de Salomão? Casou com mulheres que Deus falou para não casar. Ele casou e as mulheres perverteram o coração dele. Ele fez loucuras. Salomão
depois que as mulheres corromperam o coração dele, ele fez, pelo amor de Deus, ele fez loucuras. Ele fez loucuras. Alguns estudiosos acreditam que ele se arrependeu, outros acreditam que ele foi para o inferno. Eu, particularmente, acredito que Salomão se arrependeu. Mas ele fez muitas besteiras, por quê? Porque as mulheres que não eram de Deus corromperam o coração dele. Então, cristão, case com pessoas da mesma fé que a sua. Pensa comigo, você que é solteiro, pensa comigo. Você casa com uma pessoa que não é convertida. Aí no domingo, você já tem um hábito. Você quer ir para onde? Para a igreja. O teu marido ou tua esposa que não é convertido vai falar, isso é fanatismo. Para que ir na igreja todos os domingos? Uma vez por ano já está bom. Aí ele começa a criticar você. Você está meditando na palavra de Deus. Aí você casa com uma pessoa que não é convertida. Você está meditando na palavra de Deus. E aquela pessoa começa a te criticar, te chamar de fanático, de religioso. Ela vai fazer uma festa regadas a bebidas. Olha a confusão que vai dar. Então, você é solteiro? Case com pessoas da mesma, case com filho de Deus. Filho de Deus, casa com filho de Deus. Tá bom? Pastor, meu marido não é convertido. Lute pelo seu marido. Você não deve separar. Você é casado com um descrente. Não separe, lute por ele. E creia na promessa de Deus. Creia em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tá bom? Então ele disse, cobre a minha cabeça na batalha. Então Paulo disse, mulheres, se sujeitem aos maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Eu estou sujeito a Cristo, não por obrigação. Eu e você, eu sirvo a Deus, não por obrigação. Tá bom? Eu obedeço a Cristo, não por obrigação. Eu obedeço porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que Ele deseja o melhor para mim. Quando Paulo falou que não existe comunhão entre luz e trevas, o Paulo chamou o crente de Cristo e o descrente de Belial. Ele chamou o crente de luz e chamou o descrente de trevas. Que comunhão entre a luz e as trevas? Entre Cristo e Belial, entre a justiça e a injustiça. O Paulo chamou o crente de justiça. O Paulo chamou o crente de Cristo. O Paulo chamou o crente de luz. Você que está me ouvindo, você é a luz do mundo. Você é o sal dessa terra. Você é o corpo de Cristo aqui nessa terra. E Deus, Ele quer e tem o melhor para você. Tá bom? Tem o melhor para você em nome de Jesus. Então ele disse, o Senhor cobriu a minha cabeça na batalha. Então, mulher, ora pelo teu marido. Ora para Deus cobrir sua cabeça, que é o teu marido, para Deus protegê-lo, encorajá-lo. Esposas, encorajem os seus maridos com palavras. Ele é o provedor. Pede para Deus dar sabedoria, discernimento, força para Ele prover para você, para Ele prover para toda a família em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, ou a corrida, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O homem mais sábio do mundo chegou em uma conclusão. A carreira nem sempre é dos mais ligeiros, dos mais rápidos. Um exemplo disso é a corrida de São Silvestre. Quem é experiente sabe disso. Na largada, os corredores profissionais, você percebe que a arrancada deles não é aquela arrancada explosiva, porque eles vão administrando a velocidade, guardando energia para o decorrer da corrida. Quem não é profissional, ele pensa assim, eu vou dar uma arrancada forte e explosiva. Ele dá aquela arrancada forte, mas chega lá, alguns quilômetros lá na frente, ele não suporta mais, porque ele explodiu, ele deu aquela explosão na largada. Então vamos supor que um corredor profissional dá aquela explosão na largada, corre os 10 primeiros quilômetros, ele explode, ele corre, ele não vai conseguir chegar no final da corrida, ele pode ser rápido. Então Salomão disse, nem sempre, não é dos ligeiros a corrida, e a batalha é dos fortes. Nem sempre, você que está me assistindo, você se acha uma pessoa fraca? Diga o fraco, eu sou forte. Eu vou te dar um exemplo. Golias era um guerreiro, perdeu uma batalha
para um garoto que cuidava de ovelhas. O Davi não tinha a mínima experiência em batalhas, mas ele venceu. Ele venceu aquela batalha. Então, cristão, você pode não ser uma pessoa forte, você não se acha forte, mas lembre-se, a batalha pertence a você. Nem sempre dos fortes, e nem tampouco dos sábios o pão. Existem muitas pessoas sábias que estão passando fome. Existem pessoas inteligentes que estão passando fome. Mas eu e você, nós temos o pastor, o nosso Jesus. Ele é o nosso pastor e não vai faltar pão na nossa mesa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nem do prudente as riquezas. Nem do prudente a riqueza. Vou te dar um exemplo de um homem pobre que ficou rico. O William Colgate. Ele era pobre. Pobre não, ele vivia na miséria. E Deus fez ele ser um homem muito rico. Ele dava o dízimo, ele patrocinava a obra de Deus. E hoje todos nós conhecemos a empresa dele, o William Colgate. O William Colgate. Deus fez ele prosperar. O Davi cuidava das ovelhas, a família de Davi era pobre. E Deus o transformou no rei de Israel rico e próspero em nome de Jesus Cristo. E nem dos inteligentes o favor. Essa palavra aqui, favor, é graça. Tá bom? Nem somente dos inteligentes. Não são somente os inteligentes que têm a graça de Deus. Não, a graça de Deus é para todos cristãos. A graça de Deus não é para algumas pessoas. Não, a graça de Deus é para todos. A graça de Deus não é para os mais santos. Não, a graça de Deus também é para os pecadores, porque eles necessitam. Mas o tempo e a sorte pertencem a todos, Salomão disse. Então pare de pensar que o outro é melhor do que você. Por quê? O tempo e a sorte pertencem a todos, principalmente a você que tem Deus. Tá bom? Não é do forte a batalha. A batalha é sua que tem Deus. O favor é seu que tem Jesus Cristo, que é um crente da nova aliança. A sorte pertence a todos. Então, cristão, pare de pensar que o outro é melhor do que você. Você não é pior do que ninguém, mas também não é melhor do que ninguém. Você tem um alto preço. Cristo comprou você com o sangue do nosso Senhor. Você foi comprado pelo sangue precioso de nosso Jesus Cristo. Pare de pensar que a oração do pastor é melhor do que a sua. Cristão, Deus ouve a sua oração na mesma proporção que ouve a oração de qualquer pastor. Tem pessoas que acreditam mais na oração do próximo do que nas orações delas. Tem pessoas que elas acreditam que a oração do pastor é mais poderosa do que a delas. Não, cristão, a tua oração tem o mesmo poder que a minha oração, que a oração de qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Tá bom? Deus te ouve na mesma proporção que me ouve. Hoje você é rei e sacerdote. Entre no trono da graça, com ousadia, creia, Deus, o Senhor me ouve. Assim como o Senhor ouve qualquer pessoa, o Senhor me ouve. Mas nós temos esse hábito de achar que o outro é melhor, ele é melhor do que nós. Não, cristão. Ninguém é melhor do que você. Ninguém é pior do que você. A sorte pertence à sorte, a oportunidade pertence a todos. Aproveite. Deus vai abrir oportunidades para você. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Você está em vantagem das pessoas do mundo. A oportunidade pertence a todos, mas você está em vantagem. Por quê? Você tem aquele que tem a chave de Davi. Ele disse assim, olha, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha. Cristão, a batalha pertence a todos, mas eu e você estamos em vantagem. O Salomão, ele disse assim, olha, pertencem a todos. A corrida, a batalha não é somente dos fortes, pertence a todos. O favor, o pão, a riqueza, não pertence somente a alguma classe escolhida. O Salomão diz que pertence a todos. Se pertencem a todos, então eu e você estamos em vantagem. Porque nós temos aquele que abre portas. Cristão, você está em vantagem. Pertence a todos, aos crentes e aos pecadores. Mas você está em vantagem, cristão. Por quê? Porque você tem Deus do seu lado. Você tem a graça de Deus na sua vida. E a graça de Deus vai seguir você todos os dias da sua vida. Cristão, você está em vantagem. Pertencem a todos. Mas lembre-se, você está na frente. Você está em vantagem, em nome de Jesus. Uma vez o apóstolo Paulo disse assim, olha, todos correm no estádio,
mas um só leva o prêmio. Todos correm no estádio. Corram de tal maneira, o Paulo disse, que o alcanceis. Num estádio, somente um time leva o prêmio. Vários jogadores correm atrás de uma bola, mas um time só leva. No Evangelho é diferente. Todos os cristãos estão numa mesma corrida e todos os cristãos levarão a coroa da justiça. Tá bom? Cristão, não esqueça, você está em vantagem. Tá bom? Todo o povo de Israel tiveram a oportunidade de vencer Golias. Todo o povo de Israel. Aquela oportunidade pertencia a todos. A oportunidade de ficar famoso, a oportunidade de ficar conhecido, a oportunidade de derrotar Golias pertencia a todos, porque o Golias desafiava o povo de Israel e dizia, olha, se alguém, qualquer pessoa de vocês, qualquer um me vencer, nós seremos os escravos de vocês. Ninguém ousou lutar contra Golias. Aquela oportunidade pertencia a todo o povo de Israel. Mas o Davi estava em vantagem. Porque o Davi era o amado de Deus, Davi confiava em Deus. E Deus deu essa vantagem para o Davi, ele venceu Golias, arrancou a cabeça do Golias. Arrancou a cabeça, ficou conhecido e foi o grande rei de Israel. Cristão, você está em vantagem, porque você é um crente da nova aliança. Você está em vantagem porque Cristo vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos e quebrando as portas de bronze, em nome de Jesus. Então você já tentou de tudo. Você já fez o que era possível? Então deixa o impossível para Deus agora. Deixa Deus fazer o impossível na saúde, na sua família. Essa batalha é do Senhor. Qual é o seu papel? Ficar parado. Deus disse, Josafá, fique parado. Qual é a sua função, cristão? Fique parado em Cristo. Você está em Cristo. Você não luta para vencer, você luta da vitória. Cristão, você não luta para vencer. Você luta da vitória, porque você é mais do que vencedor. O Paulo disse, em todas as coisas, na tribulação, na fome, na angústia, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Lembre-se, o Paulo disse, Deus sempre nos dá vitória. O João certa vez disse assim, olha, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa palavra vitória, no grego, é a palavra Nike, Nice, ou Nike no grego, é a palavra Nike. Essa marca de tênis que nós conhecemos, Nike significa vitória. Você tem uma camisa da Nike, um tênis da Nike, significa vitória. Significa vitória. O dono da Nike baseou, ele baseou essa marca em uma deusa grega que os romanos acreditavam que ela dava vitória para eles nos Jogos Olímpicos. Essa deusa se chamava Nice. Então João disse assim, para as pessoas que conheciam essa crença, esse contexto, ei gente, quem vai dar vitória para vocês não é a deusa Nice, não é a deusa, quem vai dar vitória para vocês é a fé. A fé de vocês vai dar Nike, vai dar vitória. Cristão, quem vai te dar vitória é o nosso Jesus através da sua fé. Eu quero orar por você, vamos orar? Você já fez de tudo, pastor, já fiz de tudo. Então vamos deixar nas mãos de Deus essa batalha. Tá bom? Você já fez de tudo, então descansa em Cristo. Ô cristão, descansa em Cristo. Descansa. E veja o livramento que eu vou te dar. Deus, ele disse, eu quero orar por todos vocês. Vamos orar em nome de Jesus? Primeiro eu quero orar por quem não é salvo, se você não é salvo. Repita essa oração comigo. Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e eu te peço, entra no meu coração. Se você fez essa oração, a partir de agora você é uma pessoa salva e dos seus pecados Deus não se lembra mais. E eu oro, meu Deus, eu oro por todos neste momento. Por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais. Batalhas na mente, no coração, no corpo, na família. Eu sei, meu Deus, que muitos estão enfrentando muitas batalhas na vida financeira. Mas, meu Deus, aquilo que é impossível para nós, é possível para o Senhor. O Senhor é o socorro bem presente. Entra nessa batalha.
Faz o que esse meu irmão, que essa minha irmã, meu Deus, que não foi possível para eles, faz em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, desce com o teu poder neste casamento, nesse filho. Desce com o teu poder, meu Pai, nessa família. Eu oro por todos. E na autoridade, no poder que há no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal do casamento, da saúde, essa batalha que está acontecendo na mente, esses pensamentos impuros, negativos, de acidentes, esse medo do seu coração, eu digo que todo mal, em nome de Jesus, sai e vai embora da tua vida, porque eu te abençoo. Oh, meu irmão, minha irmã, você tem a mente de Cristo. Meu Pai, abençoa este casamento. Derrama vinho novo neste casamento. Derrama vinho novo. Cobre a cabeça dessa minha irmã na batalha. Cobre o marido dela. Aquele marido que não é convertido. Oh, meu Deus, lava ele com teu sangue. Oh, Espírito Santo, essa esposa já evangelizou, já pregou, já levou para a igreja. Ele ainda não se converteu. Agora a batalha é do Senhor. Transforma esse homem. Transforma esse filho. Transforma, meu Pai, essa vida. Eu abençoo. Eu abençoo a todos. Transforma essa vida financeira. Esse homem já fez de tudo. Esse empresário já fez de tudo. Meu Deus, então entra nessa batalha agora e faz o milagre. Faz o milagre que ele precisa. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. E você diz assim seja. Você diz, eu recebo, meu Deus, essa bênção, esta oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, cristão, eu sei que Deus te abençoou. Tá bom? Eu acredito que Deus te abençoou. Essa batalha pertence a Deus. Tenho certeza absoluta que você vai vencer. Fica firme. Não desista. Deus é contigo. Deus é contigo para te dar vitória em todas as batalhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você na próxima mensagem. Espero todos vocês, tá bom? Deus te abençoe. E shalom para todos, em nome de Jesus.